Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Romanos capítulo 8. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Romanos capítulo 8. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 26 e peço que você, após a leitura desse texto, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Está escrito o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com base no verso 37, eu gostaria de tratar do seguinte tema nesta noite: levante a cabeça, você é mais do que vencedor. Levante a cabeça, você é mais do que vencedor. Obrigado, meu príncipe, muito obrigado. A carta de Paulo aos Romanos é considerada o grande manifesto cristão. É a obra mais robusta deste veterano apóstolo, este bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo. Esta carta é considerada o Evangelho segundo Paulo. Paulo a escreveu quando estava indo para Jerusalém para levar uma oferta aos pobres da Judeia. E nesta carta Paulo apresenta para nós a essência do Evangelho. Já no capítulo 1 ele define o que é Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Mas ainda no capítulo 1, versos 18 a 32, ele mostra por que nós precisamos do Evangelho. Porque o mundo está corrompido. Mas não é apenas o mundo pagão que está corrompido, os moralistas também estão. Os judeus ortodoxos também estavam. E ele encerra esta verdade no capítulo 3, verso 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele abre os portais da graça, e a partir do capítulo 3, verso 24, ele começa a mostrar o grande plano de Deus na nossa salvação, através da gloriosa doutrina da justificação pela fé. No capítulo 4, ele exemplifica a justificação pela fé, mostrando que não é essa uma doutrina nova, uma vez que Abraão e Davi, pilares da nação de Israel, foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele mostra os frutos da justificação: paz no passado, acesso à graça no presente e expectativa da glória no futuro. No capítulo 6, ele vai mostrar a nova vida que temos em Cristo, porque fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo por uma nova vida. No capítulo 7, ele vai mostrar a grande tensão interior, uma espécie de guerra civil que está dentro do nosso coração. O bem que queremos fazer, não fazemos; o mal que não queremos, esse praticamos. Mas quando chega no capítulo 8, ele desfralda as bandeiras da liberdade cristã, mostrando a grande obra do Espírito Santo em nós, e trazendo para nós a sólida segurança da nossa salvação que temos em Cristo Jesus. No capítulo 9, 10 e 11, ele trata do povo de Israel. No capítulo 9, ele fala do passado, a eleição de Israel. No capítulo 10, ele trata do presente, a decadência de Israel. E no capítulo 11, ele trata do futuro, o plano restaurador de Deus na nação de Israel. A partir do capítulo 12, Paulo traz a aplicação da doutrina, mostrando que o Evangelho transforma vidas. E a evidência que você tem que uma vida é transformada é que todos os relacionamentos mudam a partir daí. Primeiro, relacionamento com Deus, capítulo 12, versos 1 e 2. Segundo, relacionamento com nós mesmos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Terceiro, nosso relacionamento com os nossos irmãos, capítulo 12, a partir do verso 9. Depois, o nosso relacionamento com os nossos inimigos, ainda no capítulo 12. No capítulo 13, o nosso relacionamento com as autoridades constituídas. E nos capítulos 14, 15 e 16, o nosso relacionamento com irmãos que pensam diferente de nós em aspectos secundários. Esta é uma espécie de visão panorâmica desta carta maiúscula, superlativa, que é a essência do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero me deter no texto lido. E esse texto vai dizer que nós somos mais do que vencedores. E o verso de número 26 vai nos trazer uma informação. E a informação que nós temos no verso 26 é contundente, porque diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então notem uma coisa aqui. Eu sempre gostei muito de ler, desde a minha infância, e até hoje eu procuro olhar nas livrarias as novidades que são lançadas. E eu acho que você bem sabe que a maioria dos livros publicados ainda hoje são livros chamados de autoajuda, que dizem que você é um gigante, que você é forte, que há poder nas suas palavras, que basta fazer cócegas no seu interior, que se levantará daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ou gente, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres mais espertas e inteligentes que os homens, driblam isso melhor com um bom cosmético. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os braços ficam flácidos, os joelhos ficam trôpegos, os olhos ficam embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nas noites mais escuras da alma você já sangrou e gemeu, dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Aliás, nós temos fraquezas também morais. Se não todos nós, a maioria de nós, com lágrimas nos olhos, já prometeu para Deus que nunca mais incorreria neste ou naquele pecado. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Nós temos fraquezas espirituais. Somos um ser contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Mas eu tenho uma grande notícia para lhe dar nesta noite. Apesar de você e eu sermos fracos, Deus não nos escorraça, Deus não nos joga na lata do lixo, Deus não nos escanteia. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nós não somos vitoriosos e vencedores porque somos fortes. A nossa vitória vem da cruz, a nossa força vem do céu, a nossa força vem do próprio Deus que nos criou e nos salvou. Paulo vai dizer que nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Aquilo que é tão espiritual, nós não sabemos usar. Sabe por que não? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Deus gosta tanto de você, Deus ama tanto você, que Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Ai de nós se Deus nos desse tudo o que pedimos. Nós não sabemos orar como convém. Mas Paulo prossegue em nos afirmar que somos vencedores por uma segunda razão. O verso 26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sabe qual é a mente do Espírito, sabe que ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Você tem dois intercessores na Trindade. Primeiro você tem Jesus, o advogado justo, o grande sumo sacerdote, que está à destra de Deus e intercede em seu favor. A Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Quando uma acusação chega contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta e diz assim: por esse pecado aí, eu morri na cruz. Por esse pecado aí que está sendo acusado, eu verti o meu sangue, eu paguei a sua dívida, eu cancelei a sua dívida, eu morri pelos seus pecados, e não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
não há mais chance de prosperar condenação sobre a sua vida, se você está em Cristo Jesus. Mas agora Paulo diz que nós temos um segundo intercessor, existencial. Se Jesus intercede por você, à direita de Deus Pai, lá no céu, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. De que maneira? Primeiro, de maneira intensa, Ele intercede sobremaneira. Ele usa toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, com gemidos inexprimíveis, ou seja, de forma agônica. Meus amados, o Espírito Santo é Deus, e como tal Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, por isso Ele geme, e geme com gemidos inexprimíveis. É com essa agonia que Ele ora em seu favor. Mas o verso 27 vai nos informar que a intercessão do Espírito Santo é eficaz, porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça sequer uma oração em seu favor. Então você está assistido pelo próprio Deus. Então você é mais do que vencedor, porque uma única pessoa e Deus são maioria absoluta. Se você tem o próprio Deus intercedendo por você, Jesus Cristo e o Espírito Santo intercedendo junto ao Pai, não há a mínima possibilidade de você sair desta arena derrotado e fracassado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Paulo vai mostrar uma terceira razão por que você é vencedor. É o plano perfeito de Deus dirigindo o seu destino, conforme o verso 28. Confira comigo. Há uma palavra aí, irmãos, da mais alta importância no texto. O texto começa assim: sabemos. Na língua grega, onde foi escrito esse texto, esse é um termo exato, oriundo da matemática. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós não sentimos, nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao mesmo tempo, pastor Euclides, esse versículo é muito consolador, mas também é muito confuso, muito difícil de entender. De vez em quando as pessoas se aproximam de mim e dizem assim: pastor, se isso aí é verdade, na minha vida está complicado, hein? A minha vida está de ponta cabeça. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Ontem eu fui para a igreja, atendi uma pessoa querida, que me procurou durante a semana, disse: pastor, o senhor não me conhece, eu preciso muito de ajuda. Eu cheguei, ele lá estava, ele disse: pastor, a minha história é uma tragédia, sou filho único, morreu meu pai, cuidei da minha mãe com câncer, um sofrimento terrível e atroz. Enquanto cuidava da minha mãe, eu perdi meu emprego. Nesse calvário de sofrimento, a minha noiva me traiu. Rebelado e revoltado com a situação, eu também a traí. E quando eu a traí, eu contraí o vírus do HIV. Me relacionei com a noiva e ela pegou HIV de mim. Pastor, a minha vida acabou. Estou destruído. Não tem mais futuro.
não tem mais esperança. Quantas pessoas que estão olhando para a vida e sentindo que a vida está de ponta cabeça. Então eu preciso dizer para você o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Acontecem coisas ruins com gente boa, com gente crente. Crente morre de Covid, crente bate carro, crente sofre acidente, crente sepulta os seus mortos, crente sofre bala perdida na rua. Nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos num jardim grinaldado de flores, nós vivemos num mundo caído, perdido, que jaz do maligno. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas concorrem para o nosso bem, porque as coisas vão se encaixando naturalmente, coincidentemente, como num tabuleiro de coincidências. Não! Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em feitiço, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em praga rogada, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Agora o que ele está dizendo? Se você ama Deus, Deus vai trabalhar as circunstâncias dolorosas, carrancudas, e transformá-las em instrumentos de bênção na sua vida. Se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, quando você está passando por uma luta, por uma prova, por um vale, por uma tristeza, por uma angústia na alma, por uma provação amarga na vida, entenda isso: Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus ama você, Deus se importa com você, Deus está burilando você, Deus está aperfeiçoando você, Deus está formatando em você a beleza de Jesus. Me permita duas ilustrações simples para você compreender. É como se Deus estivesse como um escultor, pegando uma pedra bruta. Se a pedra sentisse e pudesse falar, toda vez que o escultor arrancava uma lasca, ele gritaria: está doendo. Mas na mente do escultor, ele está preparando uma obra de arte, bonita, que vai ser admirada por todo mundo. Deus está trabalhando em você, Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. Vai doer, vai doer. Mas calma, Deus está trabalhando. E o resultado disso vai ser a glória de Deus e a beleza de Cristo esculpida na sua vida. Me permita a segunda ilustração. Isso é como o ourives que trabalha com metal. O ourives joga o metal no fogo, no cadinho, não para destruir o metal, mas para retirar as escórias e as impurezas. Os estudiosos dizem que o ourives olhava para o metal no fogo, e quando ele sabia que estava na hora de tirar o metal do fogo, é quando ele olhava para o metal e via o reflexo do seu rosto. Ali estava pronto. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando em você, esculpindo em você a beleza de Jesus. E quando Deus ver o rosto de Jesus, a presença de Jesus, a beleza de Jesus estampada na sua vida, está na hora de você sair da fornalha. Talvez você diz: pastor, eu não estou entendendo ainda. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus promete explicar tudo para você. Me permita ilustrar de novo. Pensa comigo em Jó. A saga de Jó. Se você perceber, nenhuma pessoa no livro de Jó entendeu por que Jó sofreu.
O diabo estava errado. Pensou que Jó adorava a Deus por interesse. A mulher de Jó estava errada. Achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados. Acharam que Jó estava sofrendo porque tinha cometido pecados terríveis. Jó estava errado. Achou que Deus o cravejava com as suas setas para o afligir. O livro de Jó termina e Deus restaura a sorte de Jó. Restaura a sua saúde, lhe dando mais 140 anos. Restaura os seus bens, tornando-o duplamente mais rico. Restaura suas amizades. Quando Jó ora pelos seus amigos e Deus os restaura. Restaura seu casamento. Ele passa a ter mais 10 filhos na terra. Restaura seus filhos, porque agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Mas o livro termina e Jó não fica sabendo por que é que ele sofreu. Me permita dizer isso. O que Deus promete para você é restauração, nem sempre explicação. Então Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não puder entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você, está trabalhando por você e não contra você. Fica claro no versículo 29, qual é o propósito de Deus? Que bem é esse? É ser famoso? É ter muito dinheiro? É ter saúde? É ter sucesso? Que bem é esse que Deus está trabalhando? E a resposta está no versículo 29. É que Deus já predestinou você para você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus não apenas quer levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da glória. Como é que Deus vai fazer isso? A resposta está no versículo 30. Aos que Deus predestinou. O que Paulo está querendo dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer com isso é que a sua salvação não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou com você, começou com Deus. Na verdade, você não amou a Deus e Deus passou a amar você em resposta ao seu amor por Ele. Não, não, não. Deus amou você primeiro. O seu amor por Deus é apenas o refluxo do amor de Deus por você. Você não tinha nascido ainda, você não existia ainda, quando Deus já amava você. Com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. E Paulo diz que aqueles que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Isso é glorioso, sabe por quê? Há dois chamados. Há um chamado geral e há um chamado específico. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse Jesus. Um dia, você e eu que estamos aqui, como o Oséias acabou de contar para nós há 3 anos, ouvimos a voz do Evangelho, a voz do bom pastor. E naquele dia, você se lembra, Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, Deus tirou a venda dos seus olhos, Deus foi lá dentro de você e arrancou o seu coração de pedra e deu para você um coração de carne. E você se rendeu ao Salvador. Deus chama na rua, no campo de futebol, no bar da esquina, dentro da sua casa, no leito de um hospital. Deus chama e a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus despede chamas de fogo. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus é irresistível. Eu estava numa segunda-feira no meu gabinete pastoral em Vitória, quando entra um senhor de 34 anos e disse assim: pastor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro. Ele me disse: eu estive ontem à noite, domingo, no culto, aqui na igreja. Eu disse para ele: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto não. Eu perguntei: e o senhor veio fazer o quê? Ele me disse: eu era um assaltante, um traficante, eu vim roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo. E eu perguntei: mas o que houve então?
ele me disse. Eu estava olhando os carros, que carro eu levaria, quando eu escutei uma música, que saiu de dentro do templo, e eu fui atraído por aquela música. Do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei, e quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa, que eu fui completamente rendido aos pés do Salvador. Jesus mudou minha vida instantaneamente. Eu saí correndo da igreja para casa, e quando eu cheguei em casa chorando, a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Eu respondi para minha mulher ontem à noite: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me restaurou. Eu ouvi a voz de Deus, estou salvo. Hoje Jesus pode entrar na sua história e na sua vida. Mas Paulo diz assim: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aqui está, meus irmãos, o coração da Bíblia. Se você não entender o que é justificação, você deixa de usufruir a maior bênção da vida cristã. O que é justificação? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. A Bíblia diz que você e eu somos pecadores, e teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. Naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia, que 4 testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Só para fazer um checklist: você já mentiu alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou uma piada imoral que você não devia ter contado, ficou até com vergonha depois de contar, mas contou? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Bom, nesse quesito, no tribunal de Deus, que não pode ser subornado nem corrompido, todos nós reprovados. Mas em segundo lugar, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, sua igreja não viu, a lei não viu, Deus viu. Você fechou a porta do quarto e apagou a luz, Deus estava lá. Por esse quesito, todos nós, sem exceção, reprovados. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso você está pecando. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal efetivamente para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, todos nós culpados. Mas a Bíblia diz em quarto lugar, que Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Que Deus vai julgar os nossos pensamentos. Você sabe por que Deus julga os pensamentos? Porque Deus lê pensamento. O único tribunal da terra que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que ele só reconheceu que ele era um pecador no dia que ele entendeu o 10º mandamento da lei de Deus. Você sabia qual a diferença entre os 9 primeiros mandamentos e o 10º? Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra pode legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura,
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia do Senhor. Honra pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Mas o 10º: não cobiçarás. A cobiça só Deus enxerga, só Deus vê, é foro íntimo, é subjetivo. Diz os historiadores, ou melhor os psicólogos, que passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Às vezes passa um pouco mais. Me permita dizer a você, você é uma pessoa maravilhosa. Eu acredito nisso. Talvez alguns de vocês estejam incomodados dizendo o seguinte: bom, mas o pastor está falando essas coisas, mas nem me conhece. Sou gente boa. Eu faço tanta coisa boa. Se botar na balança entre o bem e o mal, o bem vai ganhar de goleado do mal. O problema não é esse. O problema é que a Bíblia diz o seguinte: se você guardar toda a lei de Deus e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Vou lhe dizer algo chocante nesta noite. Só gente perfeita entra no céu. No céu não pode entrar pecado. E você pode dizer o seguinte: bom, se é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo. Talvez, pastor, mas não estou entendendo. Vou explicar para você entender. Vou desenhar. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje com a sua família, vai fazer um omelete para a família inteira. Vai pegar 10 ovos na geladeira. E vai quebrar os 9 primeiros ovos, e eles estão lindos, saudáveis, a gema vermelhinha. Quando você quebrou o 10º ovo, ele estava podre. Eu pergunto a você: quanto do omelete você estragou? Todo. Só tinha um ovo estragado. Comprometeu o padrão da perfeição. Mas deixa eu colocar de outra maneira para você entender melhor. Vamos imaginar que você seja a melhor pessoa de Alta Floresta. Aliás, a melhor pessoa do Mato Grosso. Aliás, a melhor pessoa do Centro-Oeste. Quem sabe você é tão bom que você seja a melhor pessoa do Brasil. Ou quem sabe você seja a melhor pessoa dos 8 bilhões de habitantes. Chegamos ontem, 8 bilhões de habitantes no planeta. Vamos imaginar que você não peque nenhuma vez, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. E desses 10.000 pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos por dia. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados. Arredondando para 1.000, se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 64.000 pecados. Imagine eu chegando diante de um tribunal, e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que eu cometi 64.000 violações da lei. Qual seria a minha condição ou a minha situação? Inexoravelmente condenado. Mas os tribunais da terra são subornáveis, juízes são comprados, sentenças são compradas. Criminosos saem como inocentes, inocentes são tidos como criminosos. Mas quem pode subornar o tribunal de Deus? Quem pode chegar para Deus e dizer para Deus: Deus, se o Senhor der um jeitinho aí, eu molho a tua mão.
A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocentará o culpado. Sabe o que a Bíblia diz? Todos nós somos culpados. Bom, talvez você esteja um pouco desesperado com o meu raciocínio. Então me permita trazer uma boa notícia para você. O que você não consegue fazer, o que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, não apenas, irmãos, para ser um mestre, não apenas para ensinar parábolas, não apenas para fazer milagres, não apenas para dar grandes ensinamentos morais. Jesus Cristo veio ao mundo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando foi para a cruz, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os seus, os meus, os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que lá na cruz, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, e por isso, diz a Bíblia, não havia beleza nele. É por isso que o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. É por isso que o próprio Pai o desamparou naquela cruz, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não ampara o seu filho, porque agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Naquele momento, ele estava tomando o meu lugar, ele estava tomando o seu lugar, ele estava ali com o seu sangue, comprando a sua redenção, quitando a sua dívida, morrendo pelos seus pecados, para ressuscitar, para a sua justificação. Nós chamamos isso de morte vicária, ou morte substitutiva. Ele não morreu para possibilitar a sua salvação, ele morreu para salvar você. Para salvar você. Quando você entende o que aconteceu na cruz, há uma alegria indizível no seu coração. Sabe por quê? Aconteceram 3 coisas na cruz. Primeiro, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não pondo na conta dos homens as suas transgressões. Segundo, Deus põe a sua, a minha, a nossa dívida na conta de Jesus, do seu Filho. Preste atenção nisso, irmãos. Deus golpeou o seu próprio Filho na cruz, com a espada da lei, para satisfazer a sua justiça. Por quê? Porque a única maneira de você e eu sermos salvos, já que nós não somos justos, já que nós não podemos cumprir a lei, já que nós ofendemos a santidade de Deus, a justiça de Deus, é que alguém justo, santo, puro, tomasse o nosso lugar. E ele tomou o nosso lugar. Aquele cálice que o fez chorar e sangrar no Getsemane, o cálice da ira de Deus, Jesus tomou sozinho aquele cálice. A condenação que devia cair sobre a sua cabeça, caiu sobre a vida do Filho de Deus. E ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar, e então ele quitou a nossa dívida. Mas mais do que isso, agora a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Deus vai lá na sua ficha no tribunal do céu, e colocou um depósito lá. A justiça infinita do seu Filho está lá na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito assim: não deve mais nada, tem aqui um crédito infinito, toda a justiça do meu Filho está na sua conta. Por isso, como já foi dito no culto de hoje, Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais para ele, nenhuma condenação há mais para ele. Isso é justificação. Paulo não podia terminar de outra maneira, se não terminasse assim: e aos que justificou, a esses Deus também glorificou. Preste atenção nisso.
Será que Paulo errou na teologia ou na gramática? Porque a glorificação não aconteceu ainda. Ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas glorificação vira verbo, e verbo no pretérito perfeito, no passado. Aos que Deus justificou, a esse Deus também glorificou. Sabe o que significa isso? Se você está em Cristo, na mente de Deus, você já está no céu. Você já está glorificado. Como é que Paulo termina esse texto? Com 5 perguntas retóricas, para reafirmar e reforçar essa ideia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o inferno inteiro pode estar contra você. Se Deus está com você e por você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A lógica aqui é do maior para o menor. Se Deus já deu o seu filho, você acha que vai largar você no meio do caminho agora? Se Jesus já morreu por você, você acha que Deus vai desistir de você agora? Aquele que começou boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: é Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa o seguinte: não há recurso de apelação para mudar o veredito da sua salvação, porque a sua salvação já está definida pelo supremo juiz, que não é passível de erro, de engano. Foi o Supremo Tribunal Celestial que já decidiu que se você está em Cristo, você está seguro e mais do que vencedor. Essa sentença jamais poderá ser alterada. Quarta pergunta: quem os condenará? E aí ele dá a base da segurança da sua salvação. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. O que é que ele está dizendo? Vamos entender isso com toda clareza. Se Deus é justo, e Deus é, Deus não pune o mesmo pecado 2 vezes. Se Deus já puniu o meu pecado no seu Filho, quando eu creio no seu Filho, Deus não pune mais o meu pecado em mim, porque já puniu no seu Filho. Isso é justificação, irmãos. Isso é a doutrina mais gloriosa da Bíblia. Essa é a verdade que traz descanso para a mente, remove o chicote da culpa que tantas vezes aflige os crentes. Quanto crente desesperado: ah, meu Deus, eu acho que agora não vou para o céu porque eu cometi um erro aqui. Ah, meu Deus, perdi minha salvação porque eu cometi um deslize ali. Meu amado irmão, você não tem licença para pecar. Se você pecar, você tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Arrependa, confesse, abandone e tome posse do perdão. Mas se você está em Cristo, a sua salvação está assegurada por Ele. Quinta pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, perseguição, angústia, perigo, fome, nudez, espada? Por meio de todas essas coisas, ainda que você seja como uma ovelha levada para o matadouro, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja espoliado, ainda que você enfrente pressão por todo lado, você, através de todas essas coisas, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa o que vem pelo futuro, não importa se dor, não importa se perseguição, não importa se luta, não importa se situação adversa, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo conclui: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que está em Cristo é mais do que vencedor. Levante a sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Meus amados, o Evangelho de Cristo traz segurança, traz paz, traz alegria, traz certeza. Se você entrou aqui hoje e você não conhecia esta verdade, e hoje quer se render a Cristo como seu Salvador pessoal, renda-se a Ele, creia nele, e agora mesmo você pode sair daqui hoje com alegria e segurança da sua salvação. Se você entrou aqui hoje, você já era crente no Senhor Jesus, eu gostaria de encorajar você a renovar seu compromisso com o Senhor, para andar com Ele, para glorificar a Ele, para agradar a Ele, para viver na presença dEle e para a glória dEle. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra é a verdade, e ela é viva, e ela é poderosa, e ela tem uma promessa: jamais volta para Ti vazia, sem operar aquilo para qual Tu a designaste. Meu Deus, Tu conheces cada pessoa que entrou nesse santuário nesta noite, as lutas, as dores, as dúvidas, as angústias, os tropeços, as quedas, os deslizes. Meu Senhor, alcança cada coração agora nesta noite, que os cativos sejam libertos, que os trôpegos se levantem e se aprumem, que os que caminham na escuridão conheçam a Tua luz, que aqueles que estão dominados na peia, na algema, nos grilhões do pecado, que sejam libertos nesta noite, que aqueles, meu Deus, que estão vivendo uma vida apática, em cima do muro, indecisos, acovardados, que nesta noite se rendam a Cristo e passem a segui-lo fielmente. Restaura o caído, Senhor, levanta o abatido, consola o triste, anima o fraco, liberta o encarcerado. Manifesta a Tua glória neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia, amém.